O primeiro sinal foi o café. Trabalho como vigia noturno no prédio comercial da Lakeside, um cubo de vidro e aço de 12 andares que fica morto das 7 da noite às 6 da manhã. Meu turno é das 10 da noite às 6. São 8 horas de silêncio, de luzes fluorescentes zumbindo baixo e das próprias sombras do mobiliário. Conheço cada ruído, o estalo térmico do drywall contraindo, o ar-condicionado que desliga às 2 horas e 47 da manhã, o chiado da água nos canos do andar 12. É uma solidão profissional, e depois de tanto tempo, você se acostuma. Pior, você passa a gostar. A madrugada se torna seu território, um reino de solidão controlada onde ninguém te perturba. Na copa do térreo, onde fica o meu posto, tem uma cafeteira velha. Todos que passam por ali durante o dia, os corretores, as secretárias, os gestores, fazem um café e deixam a jarra no burner, meio cheia, meio morna. Eu sempre a esvazio e lavo antes de começar meu turno. É meu ritual. Limpo o território. Naquela noite, uma terça-feira comum de outubro, fiz como sempre. Lavei a jarra, sequei, coloquei um filtro novo e deixei tudo preparado para meu primeiro café, por volta da 1 da manhã, quando o sono costuma bater. À 1h05, fui fazer meu café. A jarra estava cheia. Não estava quente, mas estava morna. Como se tivesse sido feita há uns 30, 40 minutos. E não era o café forte e escuro que eu faço. Era um café aguado, meio amarronzado, com aquele cheio característico dos grãos baratos que a empresa compra. Exatamente como o café do dia. Meu estômago deu um nó. Olhei em volta. A copa estava vazia, iluminada apenas pela luz azulada do meu rádio e pela claridade fraca que vinha do saguão. Os corredores que levavam aos elevadores e as escadas de serviço eram túneis de escuridão absoluta. Eu era o único ser humano com chave para entrar no prédio naquele horário. O sistema de crachás não registrava a entrada desde as 18h32. Alguém do turno da limpeza, pensei, tentando me acalmar. Mas a equipe de limpeza da Premier Clean trabalha das 20 horas às 23 horas. Eles saíram, como sempre, e eu conferi pessoalmente as portas de serviço após a saída deles. Além do mais, eles têm seu próprio café, num cantinho do depósito do subsolo. Nunca usam a copa do térreo. Fiquei parado, olhando para a jarra. O zumbido das luzes parecia mais alto. Decidi não beber. Despejei o café na pia, lavei a jarra com uma força desnecessária e fiz o meu, forte e preto como sempre. Mas o sabor não era o mesmo. A noite tinha sido contaminada. A rotina seguiu. O check das câmeras às 2 horas. A ronda no térreo e no estacionamento coberto às 3 horas. Foi na ronda das 3 horas que vi a segunda coisa. O estacionamento tem 2 fileiras de vagas para visitantes, bem em frente aos vidros panorâmicos do saguão. De dentro, com as luzes acesas, você vê o reflexo de si mesmo sobreposto à escuridão lá fora. É um efeito estranho. Você se vê vigiando o nada. Naquela noite, enquanto passava o scanner pela porta de vidro, vi o reflexo das vagas. Na vaga número 7, reservada para o Sr. Gabri do contábil, havia uma silhueta sentada. Meu coração parou. Era a silhueta de alguém sentado no banco do motorista de um carro. Só que não havia carro. Era apenas a forma escura, desprovida de detalhes, como uma mancha de tinta com densidade humana, sentada no ar, na posição exata onde o assento do carro estaria. Fiquei congelado, olhando para o reflexo. Não ousei virar e olhar diretamente para o estacionamento. Sabia que, se virasse, aquilo poderia estar me encarando, sem um rosto, do outro lado do vidro. No reflexo, a silhueta não se mexia. Só estava, sentada. Respirei fundo. Fadiga, sussurrei para mim mesmo. Reflexo de um poste, sombra de um arbusto. Aos poucos, desviei o olhar do reflexo e forcei meus olhos a focarem no vidro em si, tentando ver através dele, para a vaga real. A escuridão era quase total, apenas a luz de um poste distante lançava um cone amarelado alguns metros adiante. A vaga 7 estava vazia. Completamente vazia. Não havia carro, não havia pessoa, não havia nada que pudesse projetar tal sombra. Voltei a olhar para o reflexo. A silhueta ainda estava lá. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Desliguei minha lanterna. O reflexo do saguão ficou mais nítido, mais dominante. E a silhueta, mais escura, mais definida. Parecia estar usando um chapéu, algo de aba larga. Não mexia a cabeça. Só estava sentada, olhando para frente, para onde o para-brisa de um carro inexistente estaria. Olhando, em última análise, para mim. Foi quando percebi o padrão.
Toda madrugada, às 3h17, o relógio digital do sistema de incêndio no saguão pisca. É uma falha conhecida, um glitch no software antigo. O relógio continua marcando a hora certa, mas por um segundo, todos os dígitos viram 3h17 e piscam em vermelho. Ninguém do dia a dia dá bola, mas na madrugada, é um marco. Como um badalo silencioso. Naquele momento, o relógio piscou, 3h17. No instante em que a luz vermelha iluminou fracamente o saguão, o reflexo mudou. A silhueta na vaga 7 virou a cabeça. Virou para olhar diretamente para o meu reflexo, de dentro da escuridão sem carro. Meu corpo agiu antes do meu cérebro. Dei um passo para trás, quase tropeçando, e apressei-me de volta para a segurança relativa do meu posto na copa. Não corri. Um vigia não corre. Mas cada passo ecoou no mármore do saguão como um tiro. Ao me afastar da porta de vidro, perdi o ângulo do reflexo. Não voltei para ver se aquilo ainda estava lá. Sabia que estava. Passo o resto da madrugada na copa, com as costas contra a parede, olhando para a entrada do corredor. Não fiz minha ronda das 4 horas. Pela primeira vez em 11 anos, quebrei a rotina. O rádio ficou mudo. O zumbido das luzes se transformou num sermão de fundo. Cada segundo era um grão de areia caindo numa ampulheta pesada. Quando o céu começou a clarear, por volta das 5h30, uma coragem fria voltou. Peguei minha lanterna e fui até a porta de vidro. O sol ainda não havia nascido, mas uma luz cinzenta e fraca banhava o estacionamento. Olhei diretamente para a vaga 7. Vazia. Olhei para o reflexo no vidro. Apenas meu rosto pálido e cansado me encarando. A silhuete havia ido embora. Mas na calçada de concreto, bem no centro da vaga 7, havia uma mancha circular escura. Molhada. Como se alguém tivesse derramado uma xícara de café frio. Nos 3 dias seguintes, nada aconteceu. O café estava onde eu deixava, o estacionamento permanecia vazio e imóvel sob o reflexo do vidro, e o relógio piscava suas 3h17 inócuas. Tentei convencer a mim mesmo que foram alucinações. Fadiga de turno noturno acumulada. Meu médico já havia falado sobre os efeitos da privação de sono no longo prazo, sobre microssonos e parassonias. A explicação era lógica, reconfortante. Mas ela não chegava ao fundo do meu estômago, onde uma pedra de gelo tinha se alojado. A madrugada de sábado mudou tudo. Sábados são os piores. Durante a semana, há uma energia residual, um eco da movimentação do dia. Sábado à noite o prédio está morto desde a tarde. É um silêncio mais profundo, mais pesado. Aquele sábado, em particular, tinha uma névoa fina lá fora, que fazia os postes de luz do estacionamento parecerem algodões sujos e amarelos. Eu estava revisando os logs do sistema de câmeras, um trabalho maçativo que adiou até os momentos mais mortos, por volta da 1h30. As câmeras são velhas, a imagem é granulada e preto e branco. Cada uma cobre um ponto específico: recepção, corredores principais, escadas de emergência, estacionamento. Meus olhos percorriam os quadrados estáticos num monitor dividido em 9 partes. Tudo parado. Até que, na câmera 7, que foca o corredor leste do 8º andar, onde ficam os escritórios de advocacia, algo se moveu. Não foi um vulto. Foi uma porta. A porta do escritório 804, do advogado Gable, o mesmo da vaga 7, pensei imediatamente, com um frio na nuca, estava entreaberta. Um filete de escuridão mais escura que o corredor. E ela estava se fechando. Lentamente, com a precisão silenciosa de uma porta hidráulica bem ajustada. SHHH. Não havia som, claro, mas meu cérebro forneceu o ruído. A porta se fechou completamente. A câmera mostrou apenas o corredor vazio e a porta marrom, agora fechada. Ninguém deveria estar lá. O sistema não registrou a entrada de ninguém. As portas são trancadas eletronicamente após o horário comercial. A menos que alguém tivesse ficado trancado lá dentro desde a tarde, ou tivesse um código que não deveria ter. O protocolo era claro: investigar. Chamar reforço se necessário. Mas quem eu chamaria? A polícia? Para dizer o quê? Que uma porta se fechou. Eu era o reforço. Era a minha função. Engoli seco, peguei o rádio, a lanterna potente e o maço de chaves mestras. O elevador parecia uma péssima ideia. Peguei a escada. Subir 8 andares de escada no meio da madrugada é um exercício de solidão amplificada. Cada lance é igual ao anterior, a mesma cor de tinta verde-baço, os mesmos corrimãos de metal frio. Meus passos ecoavam de forma estranha,
como se houvesse um atraso no som, um eco que vinha de cima e de baixo ao mesmo tempo. Contei os andares. 4. 5. A luz de emergência no 6º andar estava queimada. Subi um lance quase no escuro, a lanterna cortando a escuridão como um sabre. Cheguei ao 8º. A porta da escada para o corredor era pesada, com uma janela de vidro vireado. Encostei o rosto no vidro. O corredor era um túnel longo e estreito, iluminado por luzes de emergência a cada 10 metros. Era exatamente como na câmera, silencioso, vazio, com as portas dos escritórios todas fechadas. A porta do 804 estava fechada. Respirei fundo e entrei. O ar era mais frio aqui. Um ar-condicionado central que nunca desligava completamente. Caminhei pelo corredor, meu coração batendo forte no ouvido. As placas nas portas passavam, 800, 802. 804, parei em frente. Havia algo no chão. Diante da porta. Uma pequena poça circular, escura. Seca, mas manchando o carpete bege. Cheirei. O cheiro era inconfundível, café velho. Meu estômago embrulhou. Olhei para a maçaneta. Era uma maçaneta comum, de metal. Por baixo dela, o leitor digital de crachás tinha uma luzinha verde, indicando que estava desarmado. A porta não estava trancada. O protocolo dizia para anunciar presença. Segurança, disse, com uma voz que soou rouca e fraca. Alguém aí? Silêncio. Coloquei a mão na maçaneta. O metal estava gelado, um frio que queimava. Girei. O mecanismo interno fez um clique suave. Empurrei a porta. O escritório era escuro, mas a luz do corredor entrou, formando um retângulo de claridade no carpete. Era um espaço padrão, uma mesa grande, uma estante de livros jurídicos, 2 cadeiras de visitas, uma janela panorâmica que mostrava a névoa e as luzes da cidade ao longe. Nada fora do lugar. Ninguém. Entrei, varrendo o ambiente com a lanterna. Tudo normal. Até que a luz passou pela mesa. Na grande mesa de carvalho do Sr. Gable, bem no centro, alinhado com perfeição geométrica, estava um único crachá de identificação. Aproximei-me. Era um crachá antigo, do modelo que a empresa parou de usar há pelo menos 8 anos. A foto estava desbotada, mas dava para ver o rosto de um homem sério, de cabelos grisalhos. Não era o Sr. Gable. O nome abaixo estava ilegível, raspado. E o crachá estava preso a um cordão sujo, com uma mancha escura e pegajosa na ponta. Era a mesma substância da poça, do estacionamento. Café ressecado. Peguei o crachá. O plástico estava frio. Virei-o. No verso, alguém havia riscado, com algo pontiagudo, um horário, 3h17. Foi quando ouvi um som baixo, ritmado, vindo do corredor. SHH, SHH, SHE. Era o som de esfregão molhado passando no piso. A equipe de limpeza tinha ido embora há horas. Congelei, segurando o crachá absurdamente. O som vinha se aproximando, lento, constante. SHH, SHH, SHE. Vinha da direção da escada. Alguém, ou algo, estava limpando o corredor, vindo em minha direção. Minha mente disparou. Eu estava em um escritório trancado? Não. A porta estava aberta. Eu estava em uma sala com apenas uma saída. E o som estava bloqueando essa saída. A lanterna tremia em minha mão. Olhei desesperadamente em volta. A única alternativa era o armário de armazenamento de arquivos, no fundo da sala. Era pequeno, apertado, mas era um esconderijo. O som estava mais perto. Agora dava para ouvir, junto com o arrastar do esfregão, o rangido leve das rodinhas de um balde. Não pensei. Corri para o armário, entrei e puxei a porta para fechá-la, deixando apenas uma fresta minúscula. O espaço cheirava a papel velho e poeira. Eu mal conseguia respirar. Por essa fresta, via um pedaço do retângulo de luz da porta do escritório. O som parou do lado de fora. Não no corredor. Parou bem na entrada do escritório 804. Pela fresta, vi a sombra de alguém se projetar no retângulo de luz do corredor. Era uma sombra alongada, com uma forma que sugeria alguém segurando um cabo longo, um cabo de esfregão. A sombra não se mexia. Só estava ali, parada no limiar, como se estivesse olhando para dentro da sala escura. Minha mão, ainda segurando o crachá velho, suava frio. O silêncio durou uma eternidade. 1 minuto. 2. Então, a sombra se moveu. Mas não para entrar. Ela recuou. E o som voltou. SHH, SHH, SHE. Agora, se afastando.
O som do esfregão arrastando pelo corredor diminuiu gradualmente, até se perder no nada. Fiquei trancado no armário por mais 20 minutos, até que a coragem, ou o desespero, me fez sair. O corredor estava vazio, iluminado e silencioso como antes. Não havia balde, não havia esfregão, não havia poças. Na porta do 804, a mancha de café havia desaparecido. Como se nunca tivesse estado ali. Desci as escadas em estado de choque. Ao chegar no térreo, minha primeira ação foi verificar o log das câmeras digitais. Elas gravam em loop, sobrescrevendo a cada 72 horas. Fui direto para o feed da câmera do corredor do 8º andar, no horário em que eu estive lá. A imagem mostrou nada. Mostrou o corredor vazio. A porta do 804 permanentemente fechada. E mostrou a mim. Me vendo saindo da escada, parando em frente à porta, entrando. Me vendo dentro do escritório, iluminado pela minha lanterna. Me vendo, depois de um tempo, saindo do escritório olhando para os lados, confuso, e indo embora pela escada. Em nenhum momento a porta do 804 apareceu aberta. Em nenhum momento houve uma sombra no limiar. Em nenhum momento houve um balde ou um esfregão. E em nenhum momento a câmera me mostrou entrando no armário. Ela simplesmente pulou aquele pedaço de tempo. Como se, para o sistema, eu tivesse ficado parado no meio do escritório, imóvel, por vários minutos. Olhei para o crachá velho que ainda apertava na mão. A luz verde do meu terminal piscava, indicando uma nova mensagem no sistema interno. Era um memorando automático do Departamento de Recursos Humanos, enviado para todos os colaboradores. O assunto era atualização de registros, funcionários inativos. O corpo da mensagem era curto, genérico. Dizia que, por questões de segurança e auditoria, os crachás de funcionários desligados há mais de 5 anos seriam definitivamente desativados do sistema na próxima segunda-feira. E, no final, havia uma observação quase casual, como um pé de página. Asterisco nota: alguns crachás do modelo antigo, série de 2008 a 2015, podem ainda estar em circulação como lembranças ou ter sido extraviados. Caso encontre um, favor descartá-lo adequadamente. Eles não possuem mais qualquer validade ou vínculo com a empresa. Asterisco. A mensagem estava carimbada com a data e hora do dia anterior, às 16h48. Mas no canto inferior do crachá que eu segurava, em letras miúdas e quase apagadas, lia-se a data de fabricação, 2013. E o número de série começava com as letras INA. Guardei o crachá no bolso do meu casaco. Não conseguia descartá-lo. Era uma prova, mesmo que doente, de que eu não estava completamente louco. Na segunda-feira seguinte, a vida diurna do prédio retornou com seu barulho e sua cegueira normal. Vi o Sr. Gable estacionar seu sedã bege na vaga 7, pegar sua pasta e entrar, cumprimentando a recepcionista com seu sorriso profissional e vazio. Era só um homem. Com um carro. Em uma vaga numerada. Tentei mencionar, de forma casual, para o supervisor diurno, Mike, se ele sabia de algo sobre incômodos noturnos ou falhas no sistema de câmeras antigo. Ele riu, dando um tapinha no meu ombro. John, você passa a noite inteira ouvindo o prédio respirar. Às vezes ele deve tossir. Não fica paranoico. Paranoico. A palavra ficou ecoando. Talvez fosse isso. Talvez a solidão de 11 anos tivesse finalmente rachado minha mente. Decidi fazer um experimento. Na noite de terça, às 3h16, me posicionei exatamente no mesmo lugar do saguão, de frente para a porta de vidro. A lanterna estava apagada. Eu queria ver. Queria ter certeza. O relógio digital, acima da recepção, mudou de 3h16 para 3h17. E piscou em vermelho. No reflexo, a vaga 7 continuou vazia. Nada de silhueta. Um alívio imenso, quase vertiginoso, lavou meu corpo. Era fadiga. Era paranoia. Sorri para meu próprio reflexo, um gesto cansado e vitorioso. Estava tudo na minha cabeça. Foi então que meu sorriso congelou. No reflexo, atrás de mim, no fundo do saguão, perto dos elevadores, havia uma figura. Ela estava parada, de perfil, como se estivesse esperando o elevador. Usava um uniforme cinza, desbotado, como os que a equipe de limpeza da Premier Clean usava há anos atrás. Um uniforme que eu não via há muito tempo. Na mão, segurava algo longo e vertical, um cabo de vassoura, ou de esfregão. A figura não se mexia. Estava simplesmente, esperando. Meu sangue virou gelo. Eu não ousava virar. Olhar para o reflexo era seguro.
Era uma barreira. Se eu me virasse, quebraria o frágil equilíbrio do que quer que aquilo fosse. Fiquei paralisado, encarando a figura no vidro. Ela não parecia me ver. Estava apenas ali, parte do mobiliário noturno, um funcionário fantasma em seu turno eterno. O relógio parou de piscar. Os dígitos vermelhos voltaram ao verde, 3h18. No mesmo instante, no reflexo, o elevador da direita, que sempre está com os painéis apagados e inoperantes após a meia-noite, dingou suavemente. As portas de metal se abriram, revelando a cabine iluminada e vazia. A figura no uniforme cinza se moveu. Virou-se e entrou no elevador. Foi um movimento fluido, natural. As portas se fecharam atrás dela. Só então me virei, o coração batendo como um tambor de pânico. O saguão estava vazio. O elevador da direita permanecia com seus painéis escuros, inativos. Não havia DIN, não havia portas abertas. Caminhei até ele, lentamente. O botão de chamada estava frio e morto. Coloquei a mão sobre as portas de metal. Nada de vibração, nenhum som de motor. Mas no chão, bem na frente do elevador, havia uma única pegada molhada. Tinha o formato da sola de um sapato de trabalho, com um padrão de losangos. E ela cheirava a desinfetante diluído em água suja. Foi aí que entendi. Não era uma presença. Era uma ausência que se repetia. Não era um fantasma me assombrando. Era um resíduo, um eco de uma rotina que continuava acontecendo, independente de quem a executasse. Alguém, ou alguns, tinham trabalhado tantas madrugadas naquele prédio, com tanta consistência e solidão, que a própria madrugada tinha absorvido sua memória. E agora, ela tocava esse registro, como um disco riscado, todas as noites. O café feito no horário errado. A silhueta no carro fantasma. A porta que se fecha sozinha. O crachá de um funcionário inativo. O zelador noturno que ainda limpa corredores que já não existem. Eles não estavam me observando. Eles nem sabiam que eu estava lá. Eu é que estava observando o turno deles. Um turno que nunca terminou. Um plantão do qual nunca foram liberados. A revelação não trouxe alívio. Trouxe um terror mais profundo e silencioso. Porque significava que o medo não tinha origem, não tinha intenção. Não dava para acertar as contas, apaziguar um espírito, encontrar um motivo. Era apenas uma repetição, um erro no sistema da realidade. E pior, significava que, se aquilo era um eco do passado, o que o futuro guardava? Quando eu me fosse, após 20, 30 anos de madrugadas, meu café forte e preto apareceria em alguma jarra, para um vigia que ainda não havia nascido? Minha sombra ficaria sentada em uma vaga, esperando um carro que foi vendido há décadas? A noite seguinte foi a última do meu contrato. Eu tinha acumulado férias e deciso usá-las todas de uma vez, depois pedir uma transferência para um turno diurno, qualquer coisa. Mike havia me olhado estranho quando entreguei a solicitação, mas assinou. Você parece que precisa, John. Você parece exausto. E eu estava. Mas não do sono. Estava exausto de saber. Fiz minha última ronda às 3 horas da manhã com uma sensação de despedida. Não era mais medo, era uma tristeza pesada. Ao passar pelo corredor do 8º andar, não olhei para a porta do 804. Ao chegar no saguão, não olhei para o reflexo na porta de vidro. Fiquei na copa, arrumando minhas coisas. Faltavam 15 minutos para o fim do turno quando ouvi o som. Era o som de passos. Passos firmes, pesados, de botas com sola de borracha. Eles vinham do corredor que levava às salas de servidor, no subsolo. Clomp, clomp, clomp. Os passos subiram a escada de serviço. Clomp, clomp, clomp. Eles entraram no saguão. Clomp, clomp, clomp. Pararam do lado de fora da copa, no limiar da porta. Não levantei os olhos. Continuei colocando meu termo na mochila, minhas mãos tremendo levemente. Na minha periferia, via uma silhueta parada na porta. Não respirei. O zumbido das luzes encheu o universo. Então, um som. Um som que não era para mim. Era o ruído metálico e familiar de um chaveiro. O tinido de uma chave sendo inserida na fechadura da porta principal do prédio. O giro do cilindro. O clique alto da trava sendo aberta. Era o som que eu fazia, todas as manhãs, às 5h55, para desarmar a porta e preparar a entrada do primeiro funcionário. Mas eram 5h45. Os passos recomeçaram. Clomp, clomp, clomp. Afastando-se, atravessando o saguão, até se perderem na direção das escadas do subsolo. Só então levantei a cabeça.
A porta da copa estava vazia. Olhei para a porta principal do prédio. Através do vidro, vi que o ferrolho estava aberto. Alguém, ou algo, tinha começado o protocolo de abertura. Meio turno adiantado. Caminhei até a porta principal. Minha mão, ao tocar o metal da maçaneta, senti um residual de frio, diferente do frio noturno. Era o frio de um toque recente. Abri a porta. A primeira luz do amanhecer começava a colorir o céu de um cinza azulado. O mundo lá fora estava prestes a começar. Voltei para a copa para pegar minhas coisas. Em cima da mesa, onde minha garrafa de café tinha estado, havia um novo objeto. Era um crachá. Fresco, limpo, do modelo atual. A foto era minha, a mesma da minha carteira de motorista, sorrindo de forma forçada. Meu nome estava correto, John M. Dover. Vigia noturno. E no campo departamento, em vez de segurança, estava escrito, em letras discretas, PT, plantão tardio. No verso, o número de série começava com as letras INA. E na tarja magnética, alguém havia colocado um pequeno adesivo circular, daqueles de sinalização. Era amarelo, e nele estava escrito, em preto, próximo turno, 3h17. Deixei o crachá em cima da mesa. Saí do prédio às 6h01, sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Consigo um trabalho diurno em um depósito, longe de vidros reflexivos e corredores vazios. Mas toda noite, quando o relógio da minha mesa de cabeceira se aproxima das 3h17, eu acordo. Não por um pesadelo. É um despertar súbito, claro, como se um alarme interno tivesse soado. É a hora do meu turno. E lá, no silêncio da cidade adormecida, eles devem estar começando o deles. O café está pronto. As portas começam a se mover. E o prédio, finalmente, tem seu vigia de volta.